Pelo amor de Deus, que fome. Vamos falar logo disso pra gente poder tomar café da manhã. E aí, amigas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu vou fazer um episódio que pode parecer um pouquinho down, mas eu acho que, assim, eu não tinha muitas ideias do que falar hoje. E eu diria que esse talvez seja o pensamento que meio que tomou forma na minha vida nos últimos dias, nas últimas semanas, dado a tudo que tem acontecido, né? Se você escutou o episódio anterior, você já sabe que eu vou me mudar, eu vou para um apartamento diferente, e a minha proprietária daqui do apartamento onde eu moro pediu o apartamento de volta, e aí, enfim, estamos de mudança, encontramos o nosso apartamento, que é lindo, maravilhoso, perfeito, tô muito animada para mudar, e eu tô animada para mostrar esse processo para vocês lá no Instagram. Com certeza quero mostrar um pouquinho de como que vai ser mobiliar o nosso apartamento, já que pela primeira vez eu vou ter um apartamento totalmente mobiliado do jeito que eu quero. Sempre os outros apartamentos, os lugares que eu morei, nunca fui eu que tive o meu dedo ali, a minha visão do que eu queria, sabe? E esse apartamento que eu tô aqui agora, por mais que eu ame, eu tenho muito carinho por ele, pela história dele aqui no Rio, né, nessa fase nova da minha vida, eu não tenho nada que tem aqui que seja meu, já falei. Tudo que tá aqui, inclusive os livros aqui que você tá vendo, a cadeira onde eu tô sentando, nada disso é meu, porque o apartamento é um Airbnb que eu acabei alugando e que virou meu apartamento nos últimos 2 anos, mas agora estamos seguindo em frente. E aí, beleza, estamos nessa fase de seguir em frente, meio que um luto, né, por uma fase da vida que tá acabando. Apesar de estar animada, parece que tá começando, não, né? Também existe a tristeza daquilo que tá se encerrando, desse ciclo que tá se encerrando. E não só, né, do apartamento em si, não é só o luto desse lugar que eu vou deixar de morar, é de toda a fase que eu vivi aqui. E isso se projeta até para as coisas que eu imaginava que eu faria no tempo que eu tava aqui, que eu não fiz. Então ainda existe um luto pelo que não aconteceu e pelo que aconteceu. Enfim, dado tudo isso e dado outros acontecimentos que eu vou falar aqui nesse episódio, vamos falar sobre luto, no geral. Porque eu acho que isso daí é uma coisa que impacta muito a nossa saúde mental, muito mais do que a gente imagina, porque a gente sempre tá pensando em luto só no sentido mais tradicional da palavra, né? Que é quando alguém que a gente, né, tem amor e carinho parte dessa pra melhor. Não vai ser um episódio down, prometo que a gente não vai sair daqui com depressão, muito pelo contrário, a ideia é que a gente termine esperançosa. Mas antes da gente começar esse episódio, eu vou me apresentar, porque vai que você caiu aqui de paraquedas. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Lu de Souza, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E os links das minhas redes sociais estarão linkados aqui na descrição desse episódio, então é só você procurar lá que você vai encontrar tanto no Instagram quanto do TikTok. Bom, como eu falei, já estava pensando sobre isso, essa questão de luto, e aí, nesse interim, eu comecei a pensar em outras situações da minha vida em que me remetiam a essa sensação de perda, e a maneira como eu lido com isso. Eu tenho uma certa dificuldade de desapegar das ideias que eu crio na minha cabeça. Claro, vozes da minha cabeça. A gente tá aqui há 95 episódios falando as vozes da minha cabeça, então você imagina, eu crio muitos cenários aqui. E é óbvio que quando você cria muitos cenários, muitos deles não se realizam. E aí o problema disso é que você tá sempre, não sempre, mas com certa frequência eu sinto que eu tô de luto por alguma coisa que nunca aconteceu. O que é uma espécie de luto também. E aí eu comecei a escrever sobre isso no meu caderno. Então hoje de manhã, basicamente, inclusive, gente, hoje de manhã eu falo como se não fosse de manhã ainda, né? São 8h50 da manhã. E eu acabei de escrever, fiz a minha escrita terapêutica matinal. Sempre que eu tô com muita coisa na cabeça, eu realmente preciso colocar no papel. E eu acho até que foi o que estruturou esse episódio, tá, gente? Então o que eu escrevi hoje de manhã vai ser basicamente o roteiro desse episódio, direto do meu caderno. Por isso que eu amo escrever. Se você tá com a cabecinha confusa aí, você não sabe exatamente como organizar as suas ideias e por que você tá se sentindo do jeito que você tá se sentindo, amiga, coloca num papel. Inclusive, temos um caderno do nosso podcast, olha como ele é lindo, minhas notas de rodapé. Você também pode adquirir, tá? O caderno do podcast e o kit da jornada da escrita, que é o caderno junto com o livrinho de perguntas que vem aqui, são 90 perguntas, 6 temas diferentes. Inclusive, a minha escrita de hoje veio de uma das perguntas que tem aqui sobre autoconhecimento. Então, dentro de autoconhecimento, teve uma pergunta que
eu decidi escrever sobre ela, que é basicamente a pergunta número 8, como você lida com decepções. Na minha escrita é isso, né? Eu comecei falando sobre decepções e eu acabei falando sobre o luto. Eu tive esse insight enquanto eu escrevia, por isso que eu amo. Enfim, o link dos dois tá tudo aqui, tá, gente? É o behappyclub.com.br, está na descrição. E temos cupom de desconto também na descrição. Enfim, acabou aqui a minha publi do meu próprio produto, que eu acho justo, já que esse é o meu podcast, não somos uma democracia. Mas o que eu tava escrevendo aqui, que me levou a escrever sobre isso, é que, bom, primeiro eu comecei escrevendo sobre a questão do meu apartamento, que eu falei, eu recebi a notícia que eu vou ter que me mudar, eu sinto o luto da fase que se encerra e dos sonhos que não foram concretizados e dos que foram concretizados com ela. E aí, eu descobri também que a minha ex-melhor amiga vai se casar. E foram muitos sentimentos em relação a isso. Eu nem sabia se eu queria falar exatamente sobre isso nesse episódio, porque é um assunto que me pega ainda, sabe, em algum lugar. E eu não vou chorar, a gente não vai chorar. Mas é um luto. É um luto porque eu sempre imaginei que quando essa data chegasse pra ela, eu estaria presente na vida dela. Que eu seria a madrinha de casamento. Inclusive, eu não sei se eu seria a madrinha principal, porque ela sempre teve duas amigas que eram muito próximas, no caso era eu e uma outra amiga dela, que continua sendo muito próxima, e eu tenho certeza que vai ser a madrinha do casamento dela. Mas eu tinha certeza absoluta que eu seria a madrinha de casamento dela, que eu estaria lá. Ela foi a madrinha do meu casamento, ela foi a madrinha principal, ela que estava ali do meu lado o tempo inteiro. E já tem alguns anos que nós não somos mais amigas, na verdade, já tem aí, uns 2 anos e meio, diria, que assim, realmente foi quando eu acho que o último prego do caixão foi pregado ali. E eu nem preciso dizer o tanto de luto que eu passei, né, quando eu tava vivendo aquilo. Eu já falei sobre isso em outros episódios em que eu falo sobre amizade na vida adulta, etc. Foi um sentimento de luto mesmo, de término de relacionamento, porque a amizade é um relacionamento. E, de certa maneira, ela foi um relacionamento mais longo até então do que eu tinha tido com qualquer outro cara que eu namorei, e até o meu marido, até aquele ponto. Então, nós éramos amigas há mais de 11 anos. E então, você imagina, você ter aquela pessoa com quem você acha que, tipo, a gente sempre vai ser amiga e, de repente, a gente não é mais, foi uma sensação de perda muito grande. Foi realmente a sensação de perder alguém. E essa é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o luto, que o luto, por isso que a gente não pode só achar que o luto é uma coisa o luto tradicional, que é quando uma pessoa morre. O luto, ele existe quando a gente perde algo. O luto é o nosso cérebro e o nosso corpo e eu acredito também que de uma maneira mais espiritual, a nossa alma tentando remendar alguma coisa que quebrou dentro da gente. E como que a gente sobrevive depois disso. Não só sobrevive, que sobreviver parece uma coisa meio pessimista, né? Meio, derrotada. Mas como que a gente segue em frente apesar disso? Porque nós, como seres humanos, a gente tem uma capacidade quase inabalável de seguir em frente. A gente precisa seguir em frente, né? Essa é o grande modus operandi da vida, da nossa experiência humana na Terra. É aprender a ter que conviver com adversidades e seguir em frente. E aí, obviamente, eu senti essa perda. A gente nunca teve nenhuma discussão, necessariamente. Foi só realmente pequenos momentos ali, uma sucessão de pequenas coisas da parte dela em que eu senti que ela tava me tirando da vida dela, e a gente sempre sabe quando alguém tá retirando a gente da vida daquela pessoa, então eu tava vendo aquilo acontecer, e aquilo por si só já era de partir o coração, até que ela decidiu que ali se encerrou e nunca houve uma conversa, ela simplesmente parou de falar comigo e às vezes, né, eu acho que pra bom entendedor, pra um ótimo entendedor, nenhuma palavra basta. Você não precisa de meia, entendeu? É o tal do se ele quisesse, ele faria. Gente, se qualquer pessoa quiser, ela vai fazer, entendeu? A pessoa que para de estar ali por você e com você, ela tá fazendo uma escolha, entendeu? E aí a gente tem que entender como que essa escolha vai se seguir, né? Enfim. E aí, pensando nisso, né, nessa questão do meu apartamento, do luto sobre isso, né, dessa fase que tá acabando, a minha ex-melhor amiga que vai se casar e o luto pela nossa amizade, pela fase que foi, que não é mais, e de imaginar o que poderia ter sido a nossa amizade nessa nova fase da vida, né, em que a gente mora no mesmo lugar, finalmente, ela tá casando e eu poderia estar ali, enfim, todas aquelas coisas que a gente vai criando, né, que eu ia criando, aquela expectativa que eu ia criando na minha cabeça que não existiu.
E aí eu perguntei pra quem? Pro nosso amigo Chat GPT, pra ele me dar uma pequena explicação dos tipos diferentes de luto, porque existe mais de um tipo de luto. E é exatamente isso que eu quero conversar aqui, que é a questão de que exatamente por existir vários tipos de luto e a gente não saber disso, porque eu não acho que é uma coisa assim muito comercializada, a gente às vezes acaba passando por várias fases da nossa vida sem entender por que a gente está se sentindo de tal maneira e por que a gente está se comportando de tal jeito que a gente não gosta, quando talvez se a gente entendesse que pode ser um reflexo de um luto que você está sentindo por algo que você nem imaginava que você estaria sentindo, talvez assim você consiga se entender um pouco melhor. A ideia é essa, tá? Eu não vou dar uma aula didática aqui não, porque eu sei que isso é chato, mas basicamente existem alguns tipos diferentes. O primeiro deles é o luto normal ou saudável, que é a reação natural após uma perda significativa. Então você vai ter tristeza, saudade, oscilação das emoções, mas ao longo do tempo a pessoa consegue se adaptar e retomar a vida dela. Então, é passar pelas fases do luto que existem, né, daquele período, e você ir se processando, né, então você não tá negando aqueles sentimentos, você não tá botando pra debaixo do tapete, você não tá jogando uma positividade tóxica, mas você também não tá se agarrando aquilo dali como se fosse uma âncora que você precisa ficar abraçado, que tá te afundando, mas você tem que ficar ali de conchinha com aquela âncora pro resto da sua vida. Você passa por aquele período ali. E isso pode acontecer, obviamente, quando alguém vai falecer e você tem que lidar com esse luto. E também pode acontecer de outras maneiras ao longo da nossa vida, né? Com relação a fases que passaram, ciclos que vão se encerrando, enfim. Sei lá, eu acho que um luto muito saudável que a maioria das pessoas, né? Não a maioria, acho que a maioria... Enfim, um luto normal, por exemplo, que eu acho que muita gente pode se identificar, é, por exemplo, o luto da adolescência. Vamos botar assim? Tipo, a gente viveu a adolescência, e a adolescência acaba e a gente fica ali no início dos 20 anos vivendo, processando aquilo dali, aquele fim daquele ciclo, mas a gente acaba, né, chegando uma hora que a gente entendeu e em algum momento ali no meio pro final dos 20 anos a gente fez as pazes com o fato de que passou e foi uma fase muito legal, um ciclo que se encerrou. E é isso, a gente segue em frente. Tem o luto antecipatório, que acontece antes da perda de fato. Por exemplo, quando alguém recebe um diagnóstico terminal ou acompanha a piora de um ente querido. A pessoa já começa a viver o sofrimento mesmo antes da morte ou separação acontecer. Gente, eu acho que o luto antecipado é uma das coisas que a maioria das pessoas faz. Não precisa ser necessariamente nesses termos que são, né, muito, como eu diria, pior cenário, né? Mas eu diria que, por exemplo, eu sou uma pessoa que, como uma pessoa ansiosa, é óbvio que eu sofro por antecipação. E eu tenho esses lutos por antecipação. Um exemplo clássico disso foi em 2023. Em 2023 eu ainda morava nos Estados Unidos e eu vim para o Brasil para ficar só por 5 meses e depois a ideia era voltar para os Estados Unidos e seguir minha vida em frente lá. E eu já estava nesse apartamento aqui em 2023. Esse apartamento inicialmente eu aluguei para passar só aquela temporada de 6 meses aqui. E depois disso, seguir em frente. E acabou que por eu ter voltado pro Brasil e decidido morar aqui em 2024, eu voltei pra cá. Mas a ideia era que ficasse aqui só por 5, 6 meses. E eu lembro que eu ia embora final de julho. Em maio, eu chorava dia sim, dia também, porque tava muito próximo da data de ir embora. E eu senti uma angústia, eu senti um pânico de pensar que já tava acabando e que eu teria que voltar pros Estados Unidos e eu não gostava de morar lá. E eu não conseguia nem aproveitar. Eu tava em maio, especificamente, foi o mês que eu não conseguia aproveitar o tempo que eu tava aqui no Brasil, porque eu tava tão triste, eu já tava tão em luto, eu tava tão de coração partido, porque eu iria embora em 2 meses, que eu não conseguia me ater ao presente, ao fato de que naquele momento, tudo bem, 2 meses eu ia embora, mas naquele momento eu ainda tava aqui. E eu não conseguia processar isso, sabe? Acabou que existiu um plot twist e aí lá, eu diria que pro meio de junho, final de junho, eu fiz as pazes. Eu aceitei o fato de que era isso, eu ia ter que ir embora e aí eu consegui aproveitar mais. Graças a Deus. Mas existiu esse luto antecipatório. E eu tenho muita mania de fazer isso. Muita mesmo. Existe o luto complicado ou prolongado, que é quando o sofrimento se estende por muito tempo, meses ou anos, e a pessoa não consegue retornar à sua vida. Pode se manifestar com sintomas de depressão, isolamento, sensação de vazio constante. E aí, um luto complicado ou prolongado pode ser, por exemplo, um término de namoro.
em que o casal já terminou há mais de um ano e você não consegue seguir em frente. Você não consegue tentar conhecer outras pessoas, você não consegue usar esse tempo agora que você tem livre para se conhecer mais, porque você tá sempre olhando para trás, pensando no que foi e pensando no que poderia ter sido. E aí acaba se estendendo mais do que deveria. Eu acho que é um luto bem comum em términos de relacionamento, principalmente quando você termina um relacionamento muito antes de ver até onde poderia ter ido, né? Eu já falei isso em alguns outros episódios e eu vou voltar nisso daqui a pouco, então eu não vou me estender muito agora. Mas eu já falei isso várias vezes, que eu sinto que é mais comum alguém ficar muito na fossa por muito tempo quando um relacionamento relativamente curto acaba do que quando um relacionamento longo acaba. Tipo, quando um namoro acaba ali antes dos 2 anos e meio, sabe? É mais sofrido do que quando um namoro acaba depois de 5 anos, por exemplo. Ou até um casamento ali depois de 10, 15 anos. Claro que vão ser dificuldades diferentes, mas eu sinto que às vezes a pessoa fica mais na fossa em relacionamentos mais curtos. Depois disso, existe o luto inibido ou negado, que a pessoa evita entrar em contato com a dor da perda, reprimindo emoções. Muitas vezes continua a vida como se nada tivesse acontecido, mas isso pode gerar sintomas físicos e emocionais depois. Enfim, que é quando você tá negando o que você tá sentindo ali e fingindo que isso não tá acontecendo. Em algum momento o tiro vai sair pela culatra, sabe? Isso aí vai acabar virando comportamentos de isolamento, talvez uma depressão, talvez você se sinta mais ansiosa. E, enfim, porque uma emoção não processada não significa que ela não está sendo sentida. Ela só não está sendo processada. Isso é muito diferente. Tem o luto crônico, que parece com o complicado, mas ele é marcado por uma saudade intensa que não diminui com o tempo. A dor continua tão forte quanto no início, mesmo após muitos anos. Então, com certeza, isso pode acontecer se você perde um ente muito querido, de uma maneira principalmente muito traumática, muito brusca. Eu acho que isso também pode acontecer com pessoas que têm muita dificuldade de seguir em frente na vida no geral, então elas são muito nostálgicas, sabe? Elas não conseguem aceitar que é 2025, elas ainda vivem achando que, tipo assim, eles não sei explicar, tem um nicho muito específico no TikTok, que eu não sei se você já viu, de pessoas que gostam de fazer conteúdos tipo POV. É 2004 e você está se arrumando para ir pra escola. E aí o cenário inteiro do quarto da pessoa é literalmente um mausoléu do ano de 2024. Quem viveu sabe do que eu tô falando, privilegiada. Fomos privilegiados. E aí ela bota a música do CD da Malhação 2004, que era Vagabanda, e tem, enfim, tudo que remete àquela época. E é gostoso, é um sentimento dolorido, é um sentimento de luto que você sente quando vê esses vídeos assim, porque realmente parece que te teletransporta pra aquele ano e você fala, caraca, meu Deus do céu, como a vida era maravilhosa. Mas ao mesmo tempo eu fico sentindo que talvez essa pessoa seja uma pessoa que tem uma relação complicada pra viver com o presente, sabe? Se eu já acho dolorido assistir um vídeo de 30 segundos disso no TikTok e continuar com o meu dia, eu não consigo nem imaginar se meu quarto fosse exatamente um museu do que foi a minha vida 20 anos atrás, sabe? Sei lá, eu acho que em algum lugar existe essa coisa de um luto que não passa, um luto crônico. Depois disso existe o luto não reconhecido ou desautorizado, que é quando a sociedade ou o entorno não valida a perda. Então pode acontecer luto por um animal de estimação, término de relacionamento, aborto espontâneo, ou morte de alguém com que se tinha uma relação não oficial, por exemplo, o amante. E é isso, um luto não reconhecido, ele é basicamente a mesma coisa que eu falei do sentimento não processado. Um sentimento não processado é quando você se recusa a processar aquele sentimento. Mas quando as outras pessoas ao seu redor não validam o que você está sentindo, também pode ser muito mais difícil de você conseguir superar aquilo. Imagina, você perde seu animalzinho de estimação e a pessoa assim, ai, nossa, não sei porque ela tá tão triste, era só um cachorro, arranja outro. Tipo, não, eu não gosto nem de falar disso aqui, porque aí eu vou chorar mesmo. Mas, tipo, no dia que o Fidel não estiver mais aqui, vai existir a vida antes e depois dele. Eu não quero saber se você acha que é só um cachorro. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. E tem o luto distorcido, que a dor aparece de forma indireta, através de reações intensas de raiva, culpa, sintomas físicos ou comportamentos de risco, sem que a pessoa reconheça claramente que está em luto. E esse é um luto que eu acho que eu sinto bastante. Eu sei que vocês falam muito que eu sou uma pessoa leve, que ai, que delícia a sua energia e tudo mais, mas gente, eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Quem tá muito próximo de mim sabe disso. E eu não tô falando isso pra tipo, ai, a Lu tá falando isso porque
sabe? Tipo, ela tem uma relação complicada com ela mesma. Gente, eu tô falando, a vida é o que é, entendeu? Eu sei que eu posso ser uma pessoa muito difícil de lidar. Eu sei que eu posso ser uma pessoa muito estressada. Eu sei que eu posso ser uma pessoa que se irrita com facilidade, que fica com raiva com facilidade, que se frustra com facilidade. E quando eu comecei a pensar nessa questão do luto e eu li isso, eu falei, caraca, sabe que faz sentido? Por quê? Porque aqui vai vir o próximo luto, que é o luto que eu acho que muitos de nós, que todo mundo vive e que ninguém entende que é luto. Que é o último tipo, que é o luto pelo não vivido, ou o luto simbólico. Ele surge quando precisamos lidar com a perda de algo que não aconteceu, mas que idealizamos. Um sonho que não se concretizou, uma vida que imaginamos ter, um relacionamento que nunca chegou a existir da forma como esperávamos, ou até uma versão de nós mesmos que gostaríamos de ter sido. É doloroso porque não se trata apenas da ausência de algo real, mas a quebra de expectativas, da sensação de vazio do que poderia ter sido. Esse luto exige elaborar a frustração e aos poucos abrir espaço para novos significados e possibilidades sem apagar o valor daquilo que se desejava. Eu poderia encerrar esse episódio exatamente aqui, entendeu? Tal qual uma sessão de análise e deixar você dormir com essa. E a gente voltava semana que vem. Mas eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou dar um exemplo muito ridiculamente simples, tá bom? Muito ridiculamente simples. Hoje de manhã eu acordei 4 horas da manhã, tal a psicopata que sou, pra sair pra pedalar. Porque pedalar no Rio de Janeiro você precisa acordar cedo pra pedalar na rua antes dos carros. Vai eu e Steve, meu marido, pedalar. Começamos a pedalar, acho que era 4h50. E tinha um vento contra muito forte numa direção. Então, tipo, quando a gente começou, tava um vento muito forte. Aí a gente foi pro outro lado, aí o vento ficou bom. Na volta, a gente ia dar 2 voltas na orla inteira, que dá mais ou menos uns 35 quilômetros, vai. Quando a gente tava chegando da primeira volta e a gente ia fazer o loop pra fazer a segunda volta, tava aquele vento contrário de novo, que tava o ó de pedalar. E começou a garoar, aquela chuvinha bem fininha, começou a molhar meu óculos, molhar meu cabelo, e aquilo dali começou a me irritar, e eu tava assim, ai gente, se eu só fosse pra casa, sabe? Mas aí eu olhei no relógio e falei, nossa, mas eu só pedalei 16 quilômetros, ridícula, eu sei. Mas o que acontece? Na minha cabeça, quando eu fui dormir ontem à noite, eu ia pedalar entre 35 e 40 quilômetros hoje, porque eu quero voltar a pedalar. Tipo, eu quero me comprometer a voltar a pedalar e ficar melhor na bike, como eu estava fazendo no início do ano antes de entrar em ciclo de maratona. Pô, gente, ainda tá no final de agosto. Eu tava num pensamento antes, tipo, ai meu Deus, eu queria tanto ter ficado melhor na bike, eu não evoluí nada do que eu queria. Tipo, ainda tem, Mona, querida, diva, anjo, tem 3 meses ainda pro ano acabar. São 90 dias. Mais que isso ainda, um pouco mais que isso. Então, assim, relaxa, sabe? Vai lá, dá pra fazer muita coisa nesse meio tempo. Então, enfim, dito isso, eu tô voltando a pedalar e aí eu fiquei, não, vou pedalar 35, 40 quilômetros hoje. E eu poderia ter feito isso, porque, tipo, não tava caindo o mundo e eu sabia que aquela garoa ia parar. Mas, cara, não tava bom, não tava, sabe, tava uma merda. E eu, sabe, não precisava disso também, entendeu? E é o tipo de situação que, se fosse talvez uma semana atrás, eu ficaria extremamente frustrada. Então, ou eu faria a segunda volta, mesmo não estando a fim de fazer, porque na minha cabeça eu já tinha criado a expectativa de que eu faria isso e eu não podia frustrar essa expectativa. Então, eu faria a segunda volta, mesmo que fosse de mau humor, mesmo que fosse tipo, que saco, o que eu tô fazendo com o meu tempo. Talvez nesse meio do caminho eu brigasse com o meu marido, ou então eu abortaria a missão, só que eu ia chegar em casa extremamente irritada, extremamente estressada, e eu tenho certeza que eu ia descontar nele. Eu tenho certeza que eu seria desagradável com ele. Eu ia meio que culpar ele, meio que jogar tipo assim, ai, se eu tivesse ido sozinha, eu teria feito a segunda volta, eu só não fui com você porque você tava reclamando, sendo que nem era verdade. Se eu quisesse ter feito a segunda volta, ele teria feito, mas eu ia querer terceirizar essa culpa pra não admitir pra mim mesma que fui eu que desisti, entre aspas, porque tá proibido eu desistir na minha cabeça. Dos 2 jeitos, gente, eu teria brigado com ele. Porque muitas vezes eu acabo usando ele como saco de pancada das minhas frustrações, da minha quebra de expectativa da ideia que eu tinha na minha cabeça. Eu vou criando na minha cabeça uma rotina que é muito rigorosa e eu vou criando ideias de como as coisas precisam acontecer no micro e no macro. Então, das pequenas coisas do dia a dia até as coisas maiores do dia a dia. Então, sonhos que eu tenho, projetos que se realizam ou não se realizam. E quando vão acontecendo essas quebras de expectativa,
Seja porque a vida mudou, a realidade é outra, as minhas expectativas também mudaram, eu mesma tô mudando, enfim. Não importa o motivo. Se essas expectativas estão sendo quebradas, eu vou ficando frustrada e aí eu vivo aquele tipo de luto que eu falei ali, que é esse luto que vira uma raiva, que vira uma irritação profunda, que vira esse lugar de frustração e aí eu canalizo isso. Eu não tenho outro jeito de falar sem parecer uma pessoa escrota. Desculpa palavrão. Mas sendo muito sincera com vocês, eu acabo canalizando esse sentimento de frustração e jogando ele em cima de pessoas que eu sei que me amam e que eu sinto que, tipo, elas me amam, então meio que tá dado, tá garantido. Eu posso ser uma pessoa desagradável com essa pessoa porque ela vai me aturar. Não sei se você faz isso. Se você faz isso, melhore. Eu tô tentando melhorar urgentemente e eu sinto que eu, com certeza, tô bem mais consciente disso. E isso requer muito autoconhecimento, isso requer muita humildade de entender que às vezes a gente é o problema, que às vezes a gente realmente não tá sendo uma pessoa legal, que às vezes a gente tem que rever as nossas ações. E isso também requer que a pessoa que esteja com você, às vezes, seja dura com você. E foi o que aconteceu até recentemente, do meu marido ter que ser firme comigo e falar, eu não vou mais aceitar ser tratado assim, porque eu não mereço isso. E ele tava certo, sabe? Tipo, ele não tava sendo manipulador, ele não tava desvalidando os meus sentimentos, não, eu tava sendo uma pessoa abusiva, eu tava sendo tóxica. Exatamente porque eu não conseguia lidar com a minha própria frustração, com o meu próprio luto dessas pequenas expectativas que eu vou criando o tempo inteiro. Por isso que a gente fala assim, não crie expectativas. Não é que, tipo, a gente vai criar expectativa. Nós, seres humanos, a nossa vida é criar expectativa, porque é a expectativa que faz com que a gente almeje o que vem a seguir. É a expectativa que dá significado para as coisas que a gente tá fazendo. A expectativa ela anda de mãos dadas com os nossos desejos, com os nossos sonhos. Não tem como a gente sonhar sem criar expectativa. Não tem como a gente desejar algo sem criar expectativa. E não tem como a gente batalhar por essa coisa sem ter a expectativa de que ela vai acontecer. É natural criar expectativa. Então, a grande questão é como que a gente lida com isso. Como que a gente vai lidar com as expectativas que não acontecem? Porque muitas vão acontecer e muitas não vão acontecer. Então, como que a gente vai dando um outro significado pra isso? E aí eu acho que bate muito com o que eu falei em alguns episódios anteriores sobre olhar o copo meio vazio ou meio cheio, né? Porque, por exemplo, eu vou me mudar, eu vou sair desse apartamento. Ao mesmo tempo que eu sinto um luto desse ciclo que tá se fechando, que eu vou sentir saudade do que eu vivi aqui, desse lugarzinho que foi tão especial pra mim, eu também tô feliz que eu vou me mudar pra um apartamento que é melhor, que vai ter a minha cara, que tá hoje em dia numa localização que faz até mais sentido com essa nova fase da minha vida que eu tô entrando. Então, eu posso estar vivendo esse luto do apartamento e animada com o novo apartamento e essa nova fase. Junto com essa questão desse apartamento, como eu falei, não é só do que eu vivi, mas também eu tinha várias ideias e sonhos atrelados a essa fase que eu estava aqui, que não se concretizaram e que me frustram, que me deixam chateada, que eu penso, nossa, eu lembro que quando eu comecei a morar aqui, eu imaginava que em 2025, né, dali 2 anos, eu estaria vivendo tal coisa, tal experiência. E isso ainda não aconteceu. E isso também é triste, também é frustrante, mas eu também posso ficar feliz com o fato de que tá surgindo novas oportunidades inusitadas na minha vida, inclusive de trabalho, de negócios, que envolvem a mim e ao meu marido e a possibilidade de a gente criar algo junto. Apesar de que minha empresa lá também, ele trabalha lá, a empresa é mais minha do que dele. Ele faz toda a parte burocrática pra mim, mas ela é mais minha do que dele. E agora existe a perspectiva da gente começar alguma coisa que realmente é nossa, junto. E isso é muito legal. Ao mesmo tempo que me causa uma tristeza e um luto muito grande pensar que a minha ex-melhor amiga vai casar e pensar em tudo que poderia ter sido nos últimos 3 anos da nossa amizade, nessa nova fase da nossa vida, e como me deixa triste saber que eu não vou estar lá, como me deixa triste que ela não tenha pego o celular e feito FaceTime comigo pra mostrar o anel dela e a gente gritar junto, e eu já tá pensando em como que vai ser a despedida solteira dela e todas essas coisas, enfim. Ao mesmo tempo que isso me deixa triste, também me deixa muito feliz saber que eu vou ser madrinha de casamento de uma amiga que eu não conhecia 3 anos atrás. É uma amiga nova, é uma amiga que veio mais recentemente nessa nova fase em que ela me encontrou como eu sou hoje e me amou e me viu e me
abraçou na vida dela como eu sou hoje, e eu vou ser madrinha do casamento dela. E eu tô muito animada de planejar junto com as outras madrinhas a despedida solteira dela. E quando ela ficou noiva, ela me ligou por FaceTime e a gente gritou junto. Eu pelada, saindo do banho, atendi o celular. E ela veio mostrando o anel e a gente gritando e vibrando. Então eu posso estar triste que eu tenho uma amiga que vai se casar e eu não vou estar presente, mas eu também posso ficar feliz que tem uma nova amiga. Porque a vida é essa, a vida ela está sempre continuando. O lindo da vida é essa, por isso que a gente tem... Por isso que a questão do luto que eu falei é isso, eu acho que é um processo que ele nunca vai embora. Claro que existem lutos muito mais marcantes do que outros, porque existem aqueles lutos que são o luto real mesmo, né? O fato de que um dia... né, a gente vai perder os nossos pais, ou talvez você já tenha perdido um pai ou uma mãe, ou você está no processo de perder. Essas coisas que a gente sabe que vai acontecer, mas que a gente nunca está preparado de verdade, que é quando a gente é colocado ali prova de fogo. Mas em todos os términos de relacionamento, em todos os empregos que você começou e saiu, em todas as casas que você morou e se mudou, todas as amizades que um dia existiram que não existem mais, todas as versões suas que já foram e que não existem mais, todas as versões suas que você imaginava que seria, que não se concretizaram, as versões que você idealiza lá na frente que talvez não venham acontecer. Percebe que isso tudo gera pequenos lutos, porque são pequenas perdas, pequenas quebras de expectativas que a gente vai tendo que lidar ao longo do tempo e que umas vão ser mais difíceis que outras, mas que a gente vai ter que aprender a lidar o tempo todo, porque a vida é um grande encerramento de ciclos, mas a gente tem que pensar que quando um ciclo se encerra é porque alguma coisa nova está chegando. E a gente pode se permitir ficar triste pelo que foi, pelo que não foi, pelo que poderia ter sido, e ainda assim se sentir feliz e esperançosa pelo que está acontecendo agora e pelo futuro que vem à frente. E criar, sim, expectativas e desejos e novos desejos do que vem a seguir. Na parte final do que eu escrevi hoje, eu escrevi o seguinte: a gente pode ficar triste pelas mudanças e ter esperança ao mesmo tempo. A gente pode sentir as nossas perdas e ainda assim celebrar as pequenas alegrias. Se tudo parece perda, então tudo frustra, já que as coisas nunca vão ser como a gente imagina na nossa cabeça, nem pro bem e nem pro mal. As coisas sempre vão ser o que são, e a gente sempre vai ter que decidir como lidar e processar isso. E eu cansei de brigar por tudo. A gente vai sempre criar ideias na nossa cabeça, é assim que a gente funciona, é assim que como seres humanos a gente é diferente dos outros animais. Então, do mesmo jeito que uma pessoa ansiosa tá com muita frequência criando aqueles cenários de pior cenário e sofrendo aquele luto por antecedência, né, por antecipação de coisas que às vezes nem vão acontecer, ou que vão acontecer e é isso, paciência, vai acontecer, e aí você vai ficar o quê? Chorando agora e chorando depois? Tipo, sei lá, cara, chora só depois, entendeu? Mas enfim, existe tudo que a gente imagina que muitas das vezes é pior do que o que vai acontecer, e também existe todas as coisas que na nossa cabeça que a gente idealiza demais, a gente cria muitas histórias pra nós mesmos, a gente romantiza muito, e quando a gente idealiza muito as coisas na nossa cabeça, a gente tá imaginando um mundo em que a gente tem total controle sobre tudo, inclusive sobre as outras pessoas. Por isso que a realidade nunca bate com aquilo que a gente tá imaginando. Por isso que não importa o quão perfeita as suas férias pra Europa possam ter sido, elas nunca vão ter sido exatamente o que você imaginou que elas fossem ser, porque na vida real teve o voo que atrasou, teve a mala que foi extraviada, teve o dia que você foi fazer o passeio romântico numa vinícola com seu marido e você achou que vocês iam dar as mãos e se beijar ao sol de Toscana, que nem no filme, só que acabou que ele bebeu taças a mais de vinho, ficou meio bêbado, meio zoado e vomitou o caminho inteiro de volta no carro e você ficou puta da vida e vocês foram dormir brigados. Mas aí você olha pra trás depois de alguns anos e você dá risada daquilo. Só que na hora você tá pé da vida, porque você imaginou aquele cenário romântico que não aconteceu. Então é muito de escolher, de entender que, tipo, você vai ter que abrir mão do controle disso, sabe? Volto pra aquele livro que eu falei pra vocês já lerem, que é a teoria do deixa pra lá. Gente, sabe, você tá fora do seu controle, deixa pra lá. Aquilo dali é o que é. O que você vai fazer com isso, sabe? Você pode passar as próximas 3 horas reclamando e no final aceitar, porque é isso, você vai ter que aceitar. Ou você pode simplesmente partir pro final que é tipo, vamos aceitar. E não tô falando só de aceitar e ignorar os sentimentos, né? Aquela coisa do luto não processado. Mas é mais do tipo, isso me deixa chateada, isso me deixa triste, não era isso que eu gostaria que tivesse acontecido. Mas ok, o que eu posso fazer agora pra ficar melhor? E talvez o que eu posso fazer agora pra ficar melhor seja... preciso de um tempo pra mim, preciso fechar a porta aqui
e ficar 1 hora sozinha de mau humor. Me deixar processar isso aqui, depois eu vou ficar melhor. Mas eu preciso ficar quieta agora, eu preciso que ninguém me enche o saco. E é isso. E é seguir em frente. E sem o deixar que esse sentimento de frustração vá crescendo dentro de você pra virar uma briga interna, que acaba virando uma briga externa em alguém da sua vida que acaba virando um saco de pancada. Seja o seu namorado ou namorada, ou a sua mãe, seu pai, uma amiga, enfim. Alguém acaba levando na cabeça essas frustrações que você vai guardando dentro de você. Ai, amigas, é isso. Eu já perdi o fio da meada, mas eu espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que você tenha terminado ele mais esperançosa, né? De entender que a realidade é essa, como é que você pode processar isso. Inclusive, antes da gente terminar, eu vou passar uma perguntinha pra você. Já tem alguns episódios que eu não passo pergunta pra você escrever, né? Mas como eu tava aqui com o meu caderno, meu livrinho, e eu achei que os dois me ajudaram muito, inclusive nesse episódio, eu vou te dar uma pergunta. Qual o luto que você tá vivendo agora? Por quê? E como ele se manifesta? E como você pode lidar com ele? Então, são várias perguntinhas aí que você pode pegar o seu caderno e discorrer sobre. Então, qual é o luto que você está vivendo agora? Como você está lidando com ele? Como ele está se manifestando? E como você pode lidar com ele de maneira melhor? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, deixa um comentário aqui, porque ajuda o Spotify a entender que o podcast é relevante. Ele passa a palavra para novas amigas. E divulgue para suas amigas. Compartilhe. Vamos piramizar o episódio, o podcast, para que novas amigas nos encontrem. É isso. Beijos de luz. Até semana que vem. Tchau!